Ela vem comigo. O som do tapa parou a festa. 100 pares de olhos assistiram à humilhação dela, mas ninguém se moveu. Então, uma voz cortou o silêncio, decretando um novo destino com 3 palavras. Ela vem comigo. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. E me diz também, você acredita que o amor pode nascer no meio de caminhos que nunca deveriam se cruzar? Sofia Mendes, aos 23 anos, movia-se pelo salão de festas dos Cavalcante como uma sombra. Vestida com o uniforme de trabalho, blusa branca e calça preta, ela circulava entre os convidados com uma bandeja de prata, o rosto uma máscara de profissionalismo que escondia o cansaço. Desde muito nova, ajudava sua mãe, Camila, nos eventos da alta sociedade. Era o jeito que as duas encontravam de se virar juntas. Camila, uma mulher cuja beleza já mostrava os sinais da exaustão, coordenava os bastidores com a competência de sempre. Seu marido, Sérgio Nunes, o padrasto de Sofia, nunca foi de muita utilidade. Passava os dias entregue à bebida, deixando todo o peso financeiro e doméstico nas costas delas. O que Camila nunca percebeu, e que Sofia carregava como um segredo sufocante, era a forma como Sérgio a olhava desde que ela tinha 16 anos. Um olhar longo demais. Comentários sobre seu corpo disfarçados de críticas. O jeito que ele arranjava desculpas para estar perto quando a mãe não estava. Sofia aprendeu a ser invisível dentro da própria casa para escapar daquela atenção indesejada. Naquela noite, Sérgio apareceu no evento, bêbado e não convidado, como costumava fazer. Ao ver Sofia trabalhando em meio ao luxo, algo dentro dele transbordou. Ele se aproximou, o cheiro de álcool o precedendo. Olha só quem está aqui. A princesinha servindo os ricos. Sua voz era um rosnado. Sérgio, por favor, não comece. Estou trabalhando. Sofia tentou se afastar. Ele a segurou pelo braço no primeiro toque da noite. Um aperto que a fez estremecer. Me solta! Ele a humilhou em voz alta, chamando-a de ingrata, de pirralha. Camila correu até eles, o rosto pálido de pavor. Sérgio, vamos para casa. Você bebeu demais. Ele a empurrou com violência. Calhe a boca. E então virou-se para Sofia. Diante de mais de 100 pessoas, ele ergueu a mão. O tapa foi tão forte que o som ecoou pelo salão. Sofia caiu, a bandeja se espatifando no mármore italiano. O mundo ao seu redor silenciou. A dor na bochecha era nada comparada à humilhação que a queimava por dentro. Foi nesse momento que uma voz profunda e firme cortou o ar. Tire as mãos dela. Rafael Drummond, 30 anos, descia lentamente a escadaria da mansão. Dono de um império empresarial, ele raramente frequentava eventos sociais. Mas naquela noite, sua presença era inconfundível. Com os olhos fixos em Sérgio, ele desceu cada degrau com uma autoridade que não precisava de gritos. Ele se posicionou entre o agressor e as duas mulheres. Quem é você para se meter? Sérgio cuspiu as palavras, tentando manter a bravata. Sou alguém que não tolera covardes. A voz de Rafael era baixa, mas cada palavra era uma sentença. Ele ignorou Sérgio completamente e se abaixou diante de Sofia, que ainda estava no chão, trêmula. Ele estendeu a mão. O segundo toque, firme, seguro, um convite para se levantar. Você está bem? Ele perguntou, a voz agora suave. Sofia o encarou. Ela o conhecia de vista, o homem poderoso que todos respeitavam à distância. Mas de perto, seus olhos escuros transmitiam uma preocupação genuína que a desarmou. Ela aceitou sua mão e se pôs de pé. Rafael notou a marca vermelha em seu rosto, o canto do lábio sangrando. Uma fúria fria passou por seus olhos. Esse monstro te machucou? Ela é minha enteada. Eu a educo como eu quiser.
Sérgio gritou, tentando reafirmar seu poder. Rafael se virou para ele e a intensidade em seu olhar fez Sérgio recuar um passo. Você não educa, você abusa, e isso acaba hoje. Ele se voltou para Camila. Senhora, vocês não precisam mais viver com medo. Mas não temos para onde ir. Camila sussurrou desesperada. Rafael então se virou para o salão inteiro, a voz clara e ressoante. Que todos sejam testemunhas. A partir desta noite, Camila e Sofia Mendes estão sob minha proteção. Rafael se lembrou de uma conversa que tivera com a anfitriã da festa, a senhora Cavalcante, semanas antes. Ela havia comentado, com certa pena, sobre a situação difícil de sua organizadora de eventos, Camila, mencionando o bairro simples onde ela morava e o marido problemático que tinha. Na época, Rafael não deu muita atenção, mas o nome do bairro ficou em sua memória. Um bairro cujos imóveis mais populares pertenciam, ironicamente, a um de seus fundos de investimento imobiliário. A informação, antes irrelevante, agora se tornava uma arma. Ele olhou para Sérgio, um sorriso gelado nos lábios. A propósito, o conjunto habitacional onde você mora pertence à minha incorporadora. Considere seu contrato de aluguel rescindido. Você tem 24 horas para desocupar o imóvel. Sérgio ficou branco. Rafael olhou novamente para Sofia. Com uma delicadeza que parecia impossível para um homem de sua estatura, ele tirou um lenço de seda do bolso e limpou o sangue do canto de sua boca, um gesto de cuidado que a fez prender a respiração. E fez a declaração, com os olhos nunca deixando os dela, a declaração que mudaria suas vidas para sempre. Ela vem comigo. Um murmúrio percorreu o salão. E você também, ele acrescentou, olhando para Camila. Vocês merecem respeito. Saíram os três pela porta principal. A limusine preta de Rafael os aguardava. Enquanto entravam, Sofia olhou para trás e viu Sérgio parado no meio do salão, sozinho, o alvo de centenas de olhares de desprezo. Pela primeira vez em anos, ela sentiu o peso do medo começar a se dissipar. O trajeto até o apartamento que Rafael disponibilizou para elas foi feito em um silêncio carregado. Era um lugar espaçoso e elegante no centro da cidade, um mundo de distância da casa apertada e opressiva que dividiam com Sérgio. Não podemos aceitar, Camila disse atordoada. É demais. A única coisa que peço em troca, Rafael respondeu, olhando para Sofia, é que vocês se permitam ter a vida que merecem. Naquela primeira noite, depois que Rafael foi embora, mãe e filha finalmente conversaram de verdade. Camila, entre lágrimas, admitiu sua culpa por não ter percebido a gravidade da situação, por ter se acostumado com a dor. Sofia, no entanto, guardou para si o segredo mais sombrio. Não conseguia contar à mãe sobre os olhares de Sérgio. Não ainda. Nos dias que se seguiram, a vida delas começou a se transformar. Rafael cumpriu sua palavra. Camila foi contratada como diretora de eventos em sua empresa, e sua competência, antes desperdiçada, finalmente brilhou. Sofia, com o incentivo de Rafael, matriculou-se em uma faculdade particular, no curso de letras, um sonho que ela pensava ter abandonado para sempre. Rafael se tornou uma presença constante. Ele não era apenas um benfeitor distante. Visitava o apartamento regularmente, trazendo o jantar, ajudando Sofia com os trabalhos da faculdade, ouvindo as preocupações de Camila. Ele as observava com uma atenção que ia além da mera proteção. Sofia, pela primeira vez, sentia-se vista. A presença de Rafael era uma mistura inebriante de segurança e uma tensão sutil que ela não sabia nomear. Ele a tratava com um respeito que ela nunca havia conhecido. Elogiava sua inteligência, seu talento para a escrita, que os professores da faculdade já haviam notado. Ele conhecia o trabalho delas de outras festas. Admirava a parceria silenciosa entre mãe e filha, a dignidade com que se moviam em um mundo que não era o delas.
Um dia, meses antes daquela noite fatídica, ele presenciou Sofia enfrentando com calma e firmeza um convidado arrogante que havia sido grosseiro com ela. Foi ali, naquele pequeno ato de coragem silenciosa, que ele começou a se apaixonar por ela e buscar em meio às garçonetes dos eventos que ele ia o rosto dela. Rafael, por sua vez, encontrava em Sofia uma paz que seu mundo de negócios e solidão nunca lhe proporcionara. A coragem silenciosa dela, a forma como ela cuidava da mãe, a inteligência afiada por trás de um olhar tímido, tudo nela o desarmava. Ele se via pensando nela em reuniões importantes, sorrindo sozinho ao lembrar de um comentário espirituoso que ela havia feito. A atração entre eles crescia a cada dia, palpável nos olhares prolongados, na proximidade física que deixava ambos sem fôlego, nos pequenos gestos de cuidado. Uma tarde, ele a levou para conhecer o projeto de um centro comunitário que estava construindo, um lugar para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. Enquanto ele explicava os planos, sua paixão pelo projeto era evidente. "Por que você faz isso?" Sofia perguntou, genuinamente curiosa. "Porque sei como é se sentir impotente", ele respondeu a voz baixa. "Porque acredito que todos merecem uma segunda chance." Ela o olhava com uma admiração que fez o coração dele falhar uma batida. "Você é uma pessoa incrível, Rafael." A intensidade no olhar dela mudou a atmosfera entre eles. Ele se virou, ficando perigosamente perto. O cheiro do perfume dele, a proximidade de seu corpo, era magnético. "Sofia", ele começou, a voz rouca. Ele levantou a mão, a intenção clara em seus olhos. Iria tocar seu rosto, afastar uma mecha de cabelo que caía sobre seus olhos. O mundo pareceu parar. O quase beijo pairou no ar, carregado de meses de sentimentos não ditos. Mas então ele hesitou. Recuou um passo, passando a mão pelos cabelos frustrado. "Eu não posso." A rejeição foi como um golpe. "Por quê?" Ela sussurrou, a voz embargada. "Porque você é..." Ele lutou para encontrar as palavras. "Você passou por muita coisa. Eu sou responsável por você agora. Não quero que confunda gratidão com outra coisa. Você acha que sou tão ingênua assim?" A dor em sua voz era palpável. "Acha que não sei a diferença entre gratidão e o que eu sinto por você?" "E o que você sente por mim, Sofia?" ele perguntou, o olhar intenso perfurando-a. "Você acha que Sofia deveria se declarar e lutar pelo que sente, mesmo com a hesitação dele, ou deveria respeitar a distância que ele impôs e esperar?" Ela respirou fundo, reunindo toda a coragem que possuía. "Eu sinto que, pela primeira vez na minha vida, alguém me vê de verdade. E eu vejo você também, Rafael. Vejo o homem por trás do milionário. E é por esse homem que eu estou..." Ela não conseguiu terminar. A emoção a sufocou. Ele a encarou, uma batalha interna visível em seu rosto. "Sofia, é mais complicado do que você imagina." "Então me explique", ela implorou. Rafael olhou para o horizonte, para a cidade que ele dominava, e pela primeira vez pareceu tão vulnerável quanto ela. "Existe um passado que eu carrego, um motivo pelo qual eu entendo a sua dor melhor do que você pensa. A promessa de uma revelação ficou entre eles, tão intensa quanto o beijo que quase aconteceu. A conexão deles havia atingido um ponto de não retorno. Agora, não se tratava mais de proteção, mas de duas almas feridas se reconhecendo na escuridão. A confissão de Rafael pairou no ar, densa e carregada. O quase beijo havia quebrado uma barreira invisível, e agora a tensão entre eles não era mais apenas de atração, mas de uma vulnerabilidade compartilhada. Sofia o encarava, esperando, sabendo que aquele era um momento decisivo. Ela tinha oferecido seu coração, e ele, em troca, estava prestes a lhe entregar suas cicatrizes. "Que passado, Rafael?" ela perguntou, a voz suave,
mas firme. O que você carrega que é tão pesado assim? Ele demorou a responder, o olhar perdido no horizonte. O vento soprava, bagunçando seus cabelos, e por um instante ele pareceu apenas um homem, despido de todo o poder e controle. Eu também cresci com um monstro dentro de casa, Sofia. As palavras dele a atingiram como uma pedra. Ela sempre o vira como uma força da natureza, intocável, alguém que nunca poderia ter conhecido o tipo de medo que ela conhecia tão bem. Meu pai morreu quando eu tinha 8 anos. Minha mãe, assim como a sua, era uma mulher boa, mas frágil. Ela se casou novamente com um homem que, na superfície, era perfeito, rico, charmoso, respeitado. Mas a portas fechadas, ele era outra pessoa. Ele fez uma pausa, a mandíbula tensa. No começo, era só com ela, gritos, humilhações. Ele a isolou de todos. Depois começou comigo. A primeira vez que ele me bateu, eu tinha 12 anos. Derrubei um copo de suco na mesa do jantar. Ele me arrastou para o escritório e disse que era para eu aprender a ter mais cuidado. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A semelhança com sua própria história era assustadora. Instintivamente, ela deu um passo à frente e, desta vez, foi ela quem tocou seu braço. Um gesto de puro conforto, de empatia. Ele não recuou. Minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos. A voz dele era um sussurro rouco, carregado de uma dor que o tempo não havia curado. A versão oficial foi um acidente doméstico. Ela caiu da escada. Ele se virou para olhá-la, e nos olhos dele, Sofia viu o reflexo do menino de 16 anos que ele um dia fora. Mas eu sei a verdade. Eu ouvi a discussão. Eu o ouvi empurrá-la. Eu estava escondido no meu quarto, paralisado de medo, e não fiz nada. A confissão saiu como um veneno que ele guardava há anos. Eu não a salvei, Sofia. As lágrimas que ele não chorava brilhavam nos olhos dela. A culpa que ele carregava era um fardo inimaginável. Você não era um covarde, você era uma criança, ela disse, a voz embargada. Eu era o único que poderia tê-la ajudado. Ele insistiu, a culpa o consumindo. Rafael tocou a cicatriz discreta em sua bochecha. Essa marca foi o último presente que ele me deu. Na noite do meu aniversário de 18 anos, eu o enfrentei. Deixei claro que se ele tocasse em mim de novo, eu não hesitaria em revidar. Ele nunca mais ousou, mas já era tarde demais. O silêncio que se seguiu foi profundo. Agora ela entendia tudo. A fúria controlada na noite da festa, a necessidade visceral de protegê-la, a dor que ela via em seus olhos. Não era pena, era reconhecimento. É por isso que você me ajudou, ela sussurrou. Você se viu em mim. Eu vi mais do que isso. Ele a corrigiu, a voz ganhando força. Eu vi a coragem que eu não tive. Você, mesmo caída no chão, humilhada, olhou nos olhos dele sem se quebrar. Você se preocupou com a sua mãe antes de se preocupar consigo mesma. Naquele momento eu não vi uma vítima. Eu vi uma guerreira. As palavras dele a envolveram como um abraço. E foi por essa guerreira que eu me apaixonei. Ele admitiu finalmente, sem rodeios. As defesas de Sofia desmoronaram. As lágrimas que ela segurava rolaram por seu rosto. Rafael... Ele se aproximou, a hesitação desaparecendo de seu rosto. Ele levantou a mão e, com o polegar, enxugou uma lágrima que escorria pela bochecha dela. A mesma bochecha que Sérgio havia ferido. O contraste entre os dois toques, um de violência e outro de ternura, foi avassalador. Você não está mais sozinha, Sofia, ele sussurrou, a testa quase tocando a dela. E eu também não. E então ele a beijou. Não foi um beijo de hesitação, mas de certeza. Um beijo que selava uma promessa silenciosa. Era lento, profundo, cheio de anos de dor compartilhada e de uma esperança recém-descoberta.
As mãos dela, que antes tocavam seu braço em consolo, agora subiram para seu pescoço, puxando-o para mais perto. Ela o beijou de volta com uma entrega que dizia tudo o que ela não conseguia verbalizar. Quando se afastaram, ofegantes, a realidade do mundo ao redor parecia distante. Isso muda tudo, não muda? Ela perguntou, a voz um sussurro. Muda, ele concordou, mas não do jeito que eu temia. Não é sobre gratidão, é sobre duas pessoas que se entendem sem precisar de palavras. Ele a segurou pela cintura, mantendo-a perto. Mas ainda preciso te pedir uma coisa. O quê? Tempo. Ele disse sério. Não para mim, para você. Você precisa viver, Sofia. Precisa terminar a faculdade, descobrir seus próprios sonhos, construir sua própria vida, independente de mim. Preciso que você tenha certeza de que me escolhe por quem eu sou, não porque eu te ofereci segurança. A lógica dele era dolorosa, mas inegável. E se nesse tempo você encontrar outra pessoa? Ela perguntou, o medo da perda a assombrando. Rafael sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Você realmente acha que depois de encontrar você, eu conseguiria me interessar por outra pessoa? Ele a encarou, o olhar cheio de uma promessa silenciosa. Eu vou esperar, Sofia, o tempo que for preciso, mas não vou mais esconder o que sinto. A partir de hoje, estamos juntos nisso, mesmo que à distância. O caminho de volta para casa foi diferente. O silêncio agora era confortável, cheio de um entendimento mútuo. Quando chegaram ao apartamento, Camila os esperava. Ela não precisou de palavras. Apenas olhou para o brilho nos olhos da filha, para a forma como Rafael a olhava e soube que algo fundamental havia mudado. Naquela noite, antes de ir embora, Rafael teve uma conversa particular com Camila. Eu a amo, dona Camila, ele disse direto. E eu entendo minhas responsabilidades. Não vou apressar nada. Vou dar a ela todo o espaço que precisar para crescer. Camila o estudou por um longo momento. O pai dela a chamava de princesinha, ela disse, a voz embargada. Dizia que quem a amasse teria que saber que ela era um tesouro. Eu sei, Rafael respondeu, a voz firme. E pretendo tratá-la como um. Aquela conversa foi uma bênção silenciosa. Camila, pela primeira vez em anos, sentiu que podia respirar, sabendo que sua filha estava finalmente em boas mãos. Mas Sérgio Nunes não havia desaparecido. Longe de aceitar a derrota, ele passou os meses seguintes observando, alimentando sua obsessão. Quando a notícia de que Rafael havia assumido publicamente seus sentimentos por Sofia em uma entrevista de negócios se espalhou, algo em Sérgio quebrou. A ideia de que aquela menina, que ele cobiçava em segredo, estava sendo amada e protegida por outro homem, era insuportável. Ele foi à imprensa sensacionalista. Vendeu uma história distorcida, pintando Sofia como uma alpinista social que havia seduzido um milionário. Pagou uma ex-colega de faculdade de Sofia para aparecer na televisão e confirmar a mentira. A repercussão foi imediata e brutal. O telefone de Rafael não parava de tocar. Investidores conservadores questionavam sua associação com uma garota de reputação duvidosa. Contratos foram suspensos, mas o pior foi para Sofia. Repórteres acampavam na porta da faculdade. Fotos dela eram estampadas em tabloides com legendas maliciosas. Nas redes sociais, ela era chamada de interesseira, de destruidora de lares, mesmo que Sérgio e Camila já estivessem separados de fato. Ela foi forçada a se afastar temporariamente da faculdade. Uma noite, Rafael chegou ao apartamento e a encontrou na varanda, olhando para a cidade com um olhar vazio. Eu estou arruinando a sua vida, ela disse, sem se virar. Não diga isso. Ele se aproximou, parando atrás dela. É a verdade. Sua reputação, seus negócios, tudo está sendo afetado por minha causa. Eu não me importo, ele disse, a voz firme.
mas eu me importo. Ela se virou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Eu não aguento ver o que estão fazendo com você por minha causa. Talvez seja melhor eu ir embora. Rafael a segurou pelos ombros, forçando-a a encará-lo. Você não vai a lugar nenhum. Nós vamos enfrentar isso juntos. Lembra? Como? Eles estão destruindo tudo, Rafael. Eles estão tentando, mas não vão conseguir, porque a verdade é mais forte, e eu não vou recuar. Na manhã seguinte, ele convocou uma coletiva de imprensa de emergência. A sala estava lotada. O mundo queria ouvir a versão do milionário. Rafael subiu ao pódio, não como um empresário acuado, mas como um homem em uma missão. Ele não falou sobre negócios, ele contou sua história. A história de sua infância, do abuso, da morte de sua mãe. Contou como reconheceu em Sofia e Camila a mesma dor e o mesmo medo. E então ele olhou diretamente para a câmera principal. Questionam meus sentimentos por Sofia Mendes. Dizem que é inadequado, que é um capricho. Estão errados. Eu a amo. A amo pela mulher corajosa que ela já é e pela mulher incrível que sei que se tornará. E não estamos em um relacionamento físico. Estamos construindo algo baseado em respeito, em tempo e em uma conexão que poucos de vocês entenderiam. Ele fez uma pausa, a voz embargada de emoção. Eu não me envergonho dela. Eu me orgulho dela. E se para ficar ao lado dela, eu tiver que perder contratos, investidores ou status, que assim seja. Algumas coisas na vida não têm preço. A resposta do público foi uma avalanche. A hashtag Eu Acredito na Sofia explodiu nas redes sociais. Mulheres de todo o país começaram a compartilhar suas próprias histórias de abuso, criando uma onda de solidariedade. Uma multidão se formou em frente ao prédio, não de repórteres, mas de pessoas comuns, com cartazes de apoio. A jornalista investigativa Isabela Correia, movida pela coragem de Rafael, decidiu mergulhar no passado de Sérgio. Em poucos dias, ela expôs tudo: o histórico de violência, os registros hospitalares de Camila, a confissão da garota que foi paga para mentir. A narrativa virou completamente. Sérgio, no entanto, estava encurralado. Com um mandado de prisão prestes a ser emitido, sem dinheiro e consumido pelo ódio, ele se tornou uma bomba relógio. Numa noite chuvosa, enquanto Rafael, Sofia e Camila assistiam às notícias que celebravam a coragem deles, o interfone tocou. O sangue de todos gelou. No mesmo instante, ouviram um barulho violento no corredor, seguido de batidas selvagens na porta. Sofia, eu sei que você está aí. Abra essa porta. Era a voz de Sérgio, distorcida pelo álcool e pela fúria. Ele tinha conseguido entrar no prédio fingindo ser entregador. Subiu pelo elevador de serviço, carregando uma caixa nas mãos. O porteiro, distraído e ocupado, nem fez perguntas. Apenas liberou a entrada. Se eu não posso te ter, ninguém vai. As batidas na porta eram como trovões, cada uma mais violenta que a anterior. A voz de Sérgio, um som que trazia de volta todos os anos de medo que Sofia e Camila pensavam ter deixado para trás. Sofia, abra! Você arruinou a minha vida! Rafael agiu com uma calma assustadora. Ele se posicionou entre a porta e as duas mulheres, o corpo uma barreira protetora. Camila, ligue para o porteiro. Diga que há uma emergência no nosso andar e que a polícia precisa subir imediatamente. Sua voz era baixa, mas firme. Camila, pálida, mas controlada, pegou o telefone. E você? Ele se virou para Sofia. Fique atrás de mim. Não saia de perto, não importa o que aconteça. Sofia assentiu, o coração martelando contra as costelas. Ela agarrou o braço dele, sentindo os músculos tensos sob a camisa. Ele estava com medo, ela percebeu. Não por si mesmo, mas por elas. Do lado de fora, o barulho mudou. Um som de vidro quebrando, seguido por um golpe metálico e surdo contra a madeira da porta. O que foi isso? Camila sussurrou, desligando o telefone.
A caixa de incêndio, Rafael disse, os olhos fixos na porta que começava a rachar. Ele pegou o machado. O pânico ameaçou tomar conta de Sofia, mas o aperto da mão de Rafael em seu braço a manteve ancorada. Saiam pela cozinha, ele ordenou, empurrando-as gentilmente na direção do corredor. Há uma saída de serviço. Vão, agora. Não vou deixar você aqui sozinho, Sofia protestou, a voz embargada. Sofia, por favor. Eu sei como lidar com homens como ele. A sua segurança é a única coisa que importa. Naquele instante, a porta cedeu com um estrondo. Sérgio invadiu o apartamento, o machado de emergência empunhado, os olhos injetados de ódio. Ele parecia um animal enjaulado, selvagem e imprevisível. Finalmente, ele rosnou, o olhar passando de Rafael para Sofia. A família feliz. Sérgio, acabou. Rafael disse, a voz calma, as mãos abertas em um gesto apaziguador. A polícia está subindo, não piore as coisas para você. Minha situação? Sérgio riu, um som histérico e quebrado. Minha situação acabou quando vocês decidiram me humilhar na frente do mundo inteiro. Nós contamos a verdade, Sofia gritou, incapaz de se conter. Você é um mentiroso, um agressor, e eu não tenho mais medo de você. A coragem dela pareceu inflamar ainda mais a fúria dele. Não tem medo? Ele se virou para ela, os olhos brilhando com uma loucura assassina. Vamos ver. Ele avançou em direção a Sofia, o machado erguido no ar. O tempo pareceu desacelerar. Sofia viu o brilho do metal, o ódio no rosto de Sérgio, a expressão de terror no rosto de sua mãe. E então ela viu Rafael. Sem um segundo de hesitação, ele se jogou na frente dela. O som do golpe foi abafado, um baque surdo contra carne e osso. O sangue de Rafael espirrou, manchando a parede branca atrás dele. Ele caiu de joelhos, o rosto contorcido de dor, mas os olhos ainda fixos em Sofia, garantindo que ela estava segura. Rafael! O grito dela rasgou o ar. Foi nesse momento que a porta do apartamento, já destruída, foi invadida por policiais armados. Largue a arma! No chão, agora! Sérgio, cercado e desarmado de sua fúria momentânea, pareceu murchar. Ele soltou o machado, que caiu com um baque metálico no chão, e se deixou ser algemado. O rosto uma máscara de derrota patética. O caos tomou conta da sala. Policiais gritando, Camila ao telefone com a emergência, mas para Sofia, tudo se resumia ao homem caído a seus pés. Ele precisa de uma ambulância! Ela gritava ajoelhada ao lado de Rafael, pressionando as mãos sobre o ferimento em seu ombro, tentando inutilmente estancar o sangue que fluía entre seus dedos. Ei, ele murmurou, a voz fraca. Você está bem? Não fale. Ela soluçou. Guarde suas forças. Valeu a pena. Ele insistiu, a mão livre buscando a dela. Você vale qualquer coisa. Os paramédicos chegaram assumindo o controle com uma eficiência que parecia surreal. Enquanto o levavam em uma maca, os olhos de Rafael nunca deixaram os de Sofia. Uma comunicação silenciosa que dizia, eu te amo e não se preocupe ao mesmo tempo. O silêncio entre elas era profundo, preenchido apenas pelo tic-tac de um relógio na parede e pelas orações silenciosas de Camila. Sofia não conseguia rezar. Sua mente era um turbilhão de culpa e medo. Ele havia se ferido por causa dela. Ele poderia morrer por causa dela. É minha culpa, mamãe. A voz de Sofia saiu tão baixa que Camila quase não ouviu. Ela parou de rezar e olhou para a filha, vendo a devastação em seu rosto. Não, meu amor, não diga isso. A culpa não é sua. A culpa é minha por ter colocado aquele homem nas nossas vidas, por não ter ido embora antes. Não, mãe. Você não entende. Sofia balançou a cabeça, as lágrimas finalmente começando a cair, quentes e amargas. É minha culpa, de verdade, porque nunca foi sobre você, foi sempre sobre mim. Camila franziu a testa confusa. Do que você está falando, filha?
Sofia respirou fundo, o segredo que ela carregou por quase uma década subindo à sua garganta como veneno. O Sérgio... A voz dela quebrou. Desde que eu tinha uns 16 anos, ele não me olhava como um padrasto. Camila ficou imóvel. O mundo ao seu redor pareceu parar. Os olhares dele eram longos demais. Os comentários que ele fazia sobre minhas roupas, sobre meu corpo. Eu sempre achei que estava imaginando, que era coisa da minha cabeça. Ele arranjava desculpas para ficar perto de mim quando você não estava em casa. Eu sentia medo dele, mãe, um medo que eu não sabia explicar. A cada palavra de Sofia, o rosto de Camila se transformava, passando da confusão para o choque, e então para um horror absoluto. Porque você nunca me contou. A voz de Camila era um fio, o coração dela se partindo em 1.000.000 de pedaços. Porque eu não queria te machucar. Sofia soluçou, o corpo tremendo. Você já sofria tanto. E eu tinha medo. Medo que você não acreditasse em mim. Medo do que ele poderia fazer. Então eu me calei. Eu tentei ser invisível. Mas ele nunca parou de olhar. A imagem de anos de pequenos incidentes, de olhares que ela ignorou, de comentários que ela não entendeu, de repente fez um sentido terrível na mente de Camila. A obsessão de Sérgio não era recente. Era uma sombra que pairava sobre sua filha há anos, debaixo de seu próprio teto. Quando ele gritou hoje, "Se eu não posso te ter, ninguém vai." Sofia continuou, a voz quebrada. Ele não estava falando de você, mãe. Ele estava falando de mim. O ataque, a humilhação. Foi tudo porque Rafael estava me protegendo dele, porque Rafael me deu a atenção que ele sempre quis e nunca pôde ter. É por isso que Rafael está naquela sala de cirurgia, por minha causa. Camila não disse nada. Ela se levantou, foi até a filha e a envolveu em um abraço tão forte que pareceu que ela estava tentando juntar os pedaços de Sofia, e de si mesma. "Oh, minha filha, minha menina corajosa." Camila chorou contra o cabelo de Sofia, o corpo tremendo com a força da culpa e da raiva. Me perdoa por não ter visto. Me perdoa por não ter te protegido. Não foi sua culpa. Foi." Camila a interrompeu, segurando seu rosto entre as mãos e forçando-a a olhá-la. "Mas a culpa maior não é nossa, é dele. E o que aconteceu hoje, o que aconteceu com o Rafael, não é sua culpa, é a consequência da maldade daquele homem. Você não tem culpa de nada, está me ouvindo?" "Nada. Você foi a vítima por anos, em silêncio, e foi incrivelmente forte por aguentar tudo isso sozinha." As duas ficaram ali, abraçadas, chorando juntas. Não eram mais apenas duas mulheres esperando por notícias. Eram mãe e filha, finalmente compartilhando o peso de uma ferida que, até aquele momento, apenas uma delas sabia que existia. A verdade, por mais dolorosa que fosse, as havia unido de uma forma que nada mais poderia. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, um médico apareceu. Família de Rafael Drummond. As duas se levantaram de um salto. O ferimento foi profundo e ele perdeu bastante sangue, mas tivemos sorte. O médico disse, a expressão cansada, mas tranquilizadora. O machado não atingiu nenhuma artéria principal ou órgão vital. A cirurgia foi um sucesso. Ele vai precisar de meses de fisioterapia, mas a expectativa é de uma recuperação completa. O alívio foi tão intenso que as pernas de Sofia cederam. Camila a amparou, ambas chorando, desta vez de gratidão. Quando finalmente puderam vê-lo, ele ainda estava sob o efeito da anestesia. Sofia se sentou ao lado da cama, pegou a mão dele e não a soltou mais. Ela passou a noite ali, observando-o subir e descer de seu peito, o som constante dos monitores, um bálsamo para seus nervos em frangalhos. Ele acordou na manhã seguinte. Abriu os olhos lentamente e a primeira coisa que viu foi o rosto de Sofia, pálido e com olheiras, mas ali. "Ei,
Ele sussurrou, a garganta seca. Você acordou. Ela sorriu, as lágrimas brotando novamente. Você me assustou tanto. Desculpe. Ele tentou se levantar, mas uma pontada de dor o fez recuar com uma careta. Não se mexa. Ela o repreendeu gentilmente. Nunca mais faça isso comigo, ouviu? Fazer o quê? Se jogar na frente de um machado por minha causa. Ele a olhou, os olhos sérios apesar da dor. Faria de novo, 1000 vezes. Bom, ela fungou, tentando sorrir em meio às lágrimas, porque pretendo te dar muitas oportunidades de me proteger nos próximos 50 ou 60 anos. Ele riu, um som fraco que logo se transformou em uma tosse. É uma promessa? É uma promessa. 3 dias depois, Lucas recebeu alta. A notícia do ataque havia se espalhado e a onda de apoio a eles se tornou um tsunami. Sérgio foi formalmente acusado de tentativa de homicídio, além de todas as outras acusações. Suas ex-esposas, encorajadas pela coragem de Camila e Sofia, se apresentaram para testemunhar, pintando um quadro devastador de anos de abuso e manipulação. A máscara de Sérgio havia caído para sempre. Uma semana depois, sentados na sala do apartamento, agora com um segurança permanentemente na porta, Rafael e Sofia deram uma entrevista conjunta. Não para se defenderem, mas para usar sua plataforma. O que vocês diriam a outras pessoas que estão passando por situações de abuso? A entrevistadora perguntou. Sofia respirou fundo. Ela não era mais a menina assustada. Eu diria que você não está sozinha, que a vergonha e o medo não são seus para carregar, e que existem pessoas dispostas a ajudar. Você só precisa encontrar a coragem para dar o primeiro passo. A sua vida vale mais do que o silêncio. E para aqueles que criticam a relação de vocês, Rafael, com o ombro ainda imobilizado, pegou a mão de Sofia. O amor verdadeiro não se explica, se vive, e ele aparece nas formas mais inesperadas. A idade é um número, mas o respeito, a admiração e o cuidado são a base de qualquer relacionamento. Sofia e eu estamos construindo o nosso sobre essa base. E seus planos para o futuro? Sofia sorriu, um sorriso radiante que iluminou todo o seu rosto. Vou terminar meus estudos. Quero me formar em jornalismo e usar minha voz para contar histórias que importam, para dar voz a quem não tem. E quando ela estiver pronta, Rafael completou, o olhar fixo nela, cheio de amor e orgulho, eu vou pedi-la em casamento. E desta vez será uma festa para o mundo inteiro celebrar conosco. A recuperação de Rafael foi lenta, mas constante. Sofia se tornou sua enfermeira particular, sua fisioterapeuta amadora e sua companhia constante. A convivência forçada pela recuperação dele apenas aprofundou a conexão entre eles. Ela o via em seus momentos de maior vulnerabilidade, lutando contra a dor, frustrado com as limitações físicas, e o amava ainda mais por isso. Ele, por sua vez, se maravilhava com a força e a paciência dela. Numa noite tranquila, meses depois, eles estavam sentados na varanda. O braço de Rafael já estava quase totalmente recuperado. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Sabe no que eu estava pensando? Ele disse, quebrando o silêncio confortável. No quê? Naquela noite, na festa dos Cavalcante, Sofia sorriu com a lembrança. Eu não sabia na época, mas acho que, naquele momento, eu não estava apenas te salvando de Sérgio. Eu estava me salvando também. Ela o olhou confusa. Eu vivia em um mundo cinza, Sofia. Um mundo de negócios, de responsabilidades, de fantasmas do passado. Você trouxe cor para a minha vida. Você me lembrou como é sentir algo de verdade. Ele se virou para ela, os olhos brilhando com a luz das estrelas. Eu disse que esperaria o tempo que fosse preciso. E eu vou, mas eu preciso que você saiba. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Não era o anel de noivado ainda. Era algo diferente.
Eu não posso te pedir em casamento hoje. Você ainda tem sonhos para realizar, um mundo para conquistar. Mas eu quero que você tenha isso. Ele abriu a caixa. Dentro, um delicado colar de ouro branco com um único pingente. Uma pequena chave. O que é isso? Ela sussurrou, maravilhada. É a chave do meu coração. Ele já é seu. E é também a chave da nossa futura casa. A casa que eu quero construir com você, quando você estiver pronta. As lágrimas escorreram pelo rosto de Sofia enquanto ele colocava o colar em seu pescoço. É uma promessa, Sofia. A promessa de um futuro. O nosso futuro. Ela o beijou. Um beijo salgado pelas lágrimas, mas doce pela promessa de tudo o que estava por vir. Eles não precisavam de um casamento formal ainda. Eles tinham um ao outro. E pela primeira vez, o futuro não era algo a ser temido, mas um horizonte aberto, cheio de possibilidades. E você acredita que promessas são mais importantes do que atos? Ou os atos de Rafael já provaram tudo o que ele sentia? A jornada deles ainda não havia terminado. A verdadeira prova de seu amor viria não nas grandes batalhas, mas nos pequenos desafios do dia a dia, na construção de uma vida juntos, a partir dos escombros de seus passados. Os 2 anos seguintes passaram como um borrão de crescimento e descobertas. Sofia mergulhou na faculdade com uma dedicação feroz. Ela não era mais apenas uma sobrevivente, era uma estudante brilhante, uma escritora talentosa, cuja voz se tornava mais forte e mais confiante a cada semestre. Ela se destacou, ganhou prêmios por seus ensaios e se tornou editora do jornal da faculdade. Pela primeira vez, ela tinha amigos, uma vida social, um mundo que era só dela. Rafael, fiel à sua promessa, a observava com um orgulho que transbordava em seu olhar. Ele era seu maior incentivador, lendo seus artigos antes de todo mundo, celebrando cada pequena vitória como se fosse um grande contrato fechado. Ele deu a ela o espaço que ela precisava, mas nunca a distância. Estavam sempre conectados. Por telefonemas no fim do dia, jantares tranquilos durante a semana e fins de semana que passavam explorando a cidade ou simplesmente conversando na varanda do apartamento. O colar com a pequena chave nunca saía do pescoço de Sofia. Era um lembrete constante da promessa dele, da segurança de saber que, não importa quão longe ela voasse, ela sempre teria um porto seguro para onde voltar. Camila floresceu. Livre do peso de Sérgio e financeiramente independente, ela se tornou uma das executivas mais respeitadas na empresa de Rafael. Reatou amizades antigas, começou a viajar e redescobriu a mulher vibrante que existia por baixo de anos de exaustão e medo. Vê-la feliz era uma das maiores alegrias de Sofia. Uma tarde, no último ano da faculdade de Sofia, Rafael a buscou sem aviso prévio. Tenho uma surpresa para você, ele disse, o sorriso misterioso que ela tanto amava. Ele dirigiu por quase 1 hora, saindo da cidade e entrando em uma área mais arborizada e tranquila. Parou em frente a um portão de ferro forjado que se abriu silenciosamente. O carro percorreu um caminho ladeado por árvores antigas até parar em frente a uma casa. Não era uma mansão ostensiva, era uma casa de arquitetura moderna, com grandes janelas de vidro que se integravam à paisagem, uma varanda espaçosa que dava para um jardim exuberante e, ao longe, a vista de um lago sereno. O que é este lugar? Sofia perguntou, o coração começando a acelerar. É a nossa casa, ele respondeu simplesmente. Ela saiu do carro, os olhos percorrendo cada detalhe. Era linda, aconchegante, mas espaçosa, elegante, mas sem ser intimidadora. Era perfeita. Eu a construí para você, para nós, ele disse parando ao lado dela. Cada janela foi pensada para ter a melhor luz para você escrever. O jardim tem todas as flores que sua mãe mencionou que você gostava. E aquela varanda... Ele apontou.
É para as nossas conversas no fim do dia. Sofia estava sem palavras. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela olhava para a materialização de um sonho que ela nem sabia que tinha ousado sonhar. Rafael, é sua se você a quiser. Ele a interrompeu, a voz suave. Ele a pegou pela mão e a guiou para dentro. A casa estava vazia de móveis, mas cheia de promessas. O cheiro de madeira nova e tinta fresca misturava-se ao ar puro que entrava pelas janelas abertas. Eles pararam no meio da sala de estar, o sol da tarde inundando o espaço. Rafael se virou para ela, o olhar mais sério e intenso do que nunca. Sofia Mendes, você passou os últimos 2 anos se tornando a mulher mais incrível, inteligente e inspiradora que eu já conheci. Você não precisa mais de mim para te proteger. Você não precisa da minha segurança. Você construiu sua própria vida, sua própria voz. Ele se ajoelhou. Desta vez não havia caos, não havia dor, não havia medo. Apenas o silêncio daquela casa e o som do coração dos dois batendo como um só. Ele abriu uma nova caixinha de veludo. Dentro, um anel de noivado deslumbrante, cujo diamante parecia capturar toda a luz do sol. Agora, eu posso te perguntar, não como seu protetor, mas como o homem que te ama mais do que a própria vida e que não consegue imaginar um único dia sem você. Casa comigo? Sim, ela sussurrou, as lágrimas a impedindo de gritar. Sim, para sempre sim. Ele colocou o anel em seu dedo, que se encaixou perfeitamente ao lado do colar com a pequena chave. Ele se levantou e a beijou. Um beijo que não era mais sobre promessas, mas sobre a certeza de um futuro que finalmente havia chegado. 3 meses depois, eles se casaram. A cerimônia foi realizada no jardim da casa nova. Foi um evento íntimo, apenas para os amigos mais próximos e a família. Camila, radiante em um vestido azul celeste, caminhou com a filha pelo corredor de flores até o altar improvisado, onde Rafael a esperava. Seus olhos, ao vê-la no vestido de noiva, se encheram de lágrimas que ele não fez questão de esconder. Os votos deles foram escritos por eles mesmos. Ele prometeu ser seu porto seguro, seu maior fã e o homem que passaria o resto da vida tentando ser digno do amor dela. Ela prometeu ser sua parceira, sua confidente e lembrá-lo todos os dias da bondade que existia no mundo, a mesma bondade que ele havia mostrado a ela naquela primeira noite. Quando o juiz os declarou marido e mulher e eles se beijaram sob os aplausos emocionados dos convidados, ambos sabiam que aquele não era o fim da história, mas o verdadeiro começo. Naquela noite, no quarto deles, com a luz da lua entrando pela janela e o som das ondas do lago ao longe, não havia mais medo nem incerteza. Apenas a paz de 2 pessoas que haviam encontrado uma na outra o seu lar. Ele a observava enquanto ela se preparava para dormir, a luz da lua delineando seu rosto. No que está pensando? Ele perguntou. A voz, um sussurro. Ela se virou, o sorriso mais lindo que ele já vira. Em como tudo começou, naquela noite, naquele salão, parecia o fim do mundo. E foi. Ele concordou, puxando-a para seus braços. Foi o fim daquele mundo, para que o nosso pudesse começar. Eles ficaram ali, abraçados, o silêncio preenchido por tudo o que haviam superado. O centro comunitário, batizado de Centro Recomeçar, se tornou uma referência no país, ajudando milhares de famílias. Sérgio cumpria sua pena em uma prisão de segurança máxima. Uma figura esquecida de um passado doloroso. A história de Rafael e Sofia se tornou uma lenda sussurrada nos círculos que antes os julgavam. A história do milionário que arriscou tudo por uma desconhecida e da jovem que lhe ensinou o verdadeiro significado da palavra amor. Na entrada da casa deles, escondida entre as flores do jardim, havia uma pequena placa de bronze,
um segredo só deles. Nela, gravada em letras discretas, a frase que deu início a tudo. Ela vem comigo. Porque às vezes o amor não é sobre encontrar a pessoa perfeita. É sobre encontrar a pessoa que te vê em seus piores momentos e ainda assim decide caminhar ao seu lado. É sobre ter a coragem de dizer vem comigo e a honra de ouvir um sim em resposta. Se esta história tocou você, talvez seja porque em algum nível ela também é sobre você. É sobre aquela parte sua que já se sentiu invisível, que já duvidou do próprio valor ou que já sonhou com alguém que a enxergasse de verdade. A jornada de Sofia não é apenas sobre encontrar o amor em Rafael, é sobre encontrar a própria força em meio ao caos. É sobre aprender que você não é definida pelas suas cicatrizes, mas pela coragem que demonstra ao curá-las. Qual parte da jornada de Sofia mais te inspirou a acreditar na sua própria força? Lembre-se, não importa quão escura a noite pareça, sempre existe a promessa de um amanhecer. E talvez o seu Rafael não seja um homem em uma limusine, mas a sua própria coragem esperando para dizer, vem comigo, vamos sair daqui. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em sempre se levantar, não importa quantas vezes seja preciso. A história de Rafael e Sofia fala sobre como o amor pode ser uma força de resgate, não apenas para quem é salvo, mas principalmente para quem salva. E lembra, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você que fica até o fim. Curte, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como a de Rafael e Sofia continuem sendo contadas. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.